Bom, vamos lá então. Nós vamos começar agora a caminhar já para o encerramento, né? Mas antes da última palestra, que vai fazer esse apanhado geral de tudo que a gente viu até agora, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação familiar. Todas as palestras a gente viu teste, diagnóstico, uma coisa bem, né, objetiva para autismo. No caso da avaliação familiar, vocês vão ver que não é específico para autismo, justamente porque o suporte familiar ele é importante e bom para qualquer questão, seja para uma criança típica como para uma criança que tem algum tipo de diagnóstico, tá? Então, este momento do workshop ele não vai ser voltado só para autistas, mas para a avaliação familiar de um modo geral e que, claro, que tem a ver também com os nossos casos de autismo, tá bom? Então vamos lá, me apresentando novamente, eu sou a Gemima, sou psicóloga, mestre e doutoranda pela Faculdade de Economia da USP, mas eu trabalho com avaliação familiar, avaliação de qualidade de vida e avaliação de impacto de políticas públicas, tá? Então aí a avaliação familiar está dentro dessa minha linha essencialmente de pesquisa. Certo? Vamos lá. Eu coloco várias referências ao longo dos slides, mas eu vou depois passar para vocês por e-mail, tá bom? Então, aí vocês depois podem verificar direitinho as referências. Então, vamos lá. Isso é uma família? Hã? Sim? É uma família? Sim? É uma família? E esse? Lá. Essa sou eu no momento. Cachorro filho de 4 patas. Essa também é uma família? É? Tá, mas e aí? São todos diferentes? Por que todos são família? O que é que tem em comum que fazem de todos eles uma família? Afinal, o que é então uma família? Porque todas essas composições, elas são únicas, né? Tem algumas coisas diferentes entre elas. Então, vamos lá. Família. O que é uma família? Primeiro, família é uma condição humana. Todo ser, todo animal humano tem família. A família ela surge pela busca do ser humano de viver em grupos, de desejo de fazer parte, de estar integrado a algo, de ser reconhecido pelo outro, de ser reconhecido no outro e de ser protegido, acolhido e aceito. Então, a família é um misto de tudo isso. Os autores colocam que a família ela tem 3 aspectos fundamentais que a caracterizam, tá? Então vamos lá. O primeiro é o aspecto biológico. Então vamos lá, voltando. Como eu estava dizendo, a família então ela é caracterizada por 3 aspectos. Então existem 3 aspectos que caracterizam a família, o que é família, né? Por que todas aquelas configurações são diferentes, embora vocês mesmos tenham reconhecido que são todos família. Primeiro, o aspecto biológico. Então, a existência de uma relação consanguínea de reprodução, e aí é uma questão nascer de mim mesmo. Identificação de filiação, que aí não é necessariamente nascer de mim, então eu posso ter adotado, e você tem a identificação da filiação, que é um aspecto biológico, mesmo que não tenha nascido de mim. Cuidados de alimentação e sobrevivência da prole. Então, isso também pode ser nascido de mim ou não nascido de mim. O fato de eu cuidar da prole, pensar em deixar as minhas características para adiante, isso faz parte do aspecto biológico. Certo? Segundo aspecto, o aspecto social. Faz parte da família proteger a prole e transmitir a eles a cultura na qual eles estão inseridos. Então, os costumes, as regras morais, as regras sociais, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, todo esse conjunto de atitudes sociais e morais que está presente naquela família, naquela cultura, naquela situação, faz parte dos aspectos sociais que a família tem que passar adiante, certo? E o terceiro aspecto é o aspecto emocional e psicológico. Então, faz parte da família, ou seja, faz parte desse grupo,
promover a formação da personalidade, o desenvolvimento e o amadurecimento psicológico, certo? Então, o que é família? Família é um ambiente formado por pessoas, na qual, dentro deste ambiente, as pessoas se desenvolvem nesses 3 aspectos. No aspecto biológico, né? Então, tem cuidado da prole, alimentação, crescimento, apoio físico, né? De alimentação e tudo. O segundo aspecto, o aspecto social, passar a eles a cultura a qual eles estão inseridos. E o terceiro aspecto é fazer com que a questão emocional e psicológica tenha o seu desenvolvimento adequado. Ok? Então, por esses 3 motivos, tudo que a gente viu lá na frente, eles são família. Alguns autores, eles colocam, no entanto, tipos diferentes de família, tá? O primeiro tipo, que é a família nuclear, que é aquela família que predominava, né, há um tempo atrás, que é a família formada por pai, mãe e filhos. Necessariamente pai homem, mãe mulher e filhos deles, tá? Um segundo tipo de família seria a família extensa, que é aquela família na qual mora junto, né? Todas as pessoas moram no mesmo lugar e todos são responsáveis pelos cuidados, em que mora mais do que 2 gerações na mesma casa. Então, quando mora a avó, a filha e os netos, ou então o vô, a filha e os netos, é sempre considerado a família extensa, quando há mais do que 2 gerações na mesma casa. Família reduzida é quando não há a presença de um dos 2 genitores, ou só mãe e filhos, ou só pai e filhos. Família conjugal é aquela em que não há filhos, é aquela que tem apenas o casal, sendo eles hétero ou homoafetivos. E aí você me pergunta, mas aí não cumpre o papel biológico? Não, cumpre sim, porque quando um fica doente é o outro que cuida, é o outro que dá comida, é o outro que vai lutar pela sobrevivência do parceiro. Então, de qualquer forma, o aspecto biológico de cuidado e prolongamento da família está presente. Tem a família reconstituída, né, os meus, os seus e os nossos. Então, é o pai, a filha, a esposa, o filho da esposa e o filho dos 2. Então, é quando tem padrasto, madrasta, filhos de um, filhos do outro, são as famílias reconstituídas. E aí tem surgido também essas 2 outras divisões, só para a gente se localizar no tempo. Então, tem também a família de origem, que é aquela que a gente pertenceu algum dia, quando éramos crianças, e a família de reprodução, que é aquela que a gente construiu depois que saiu de casa, tá? Ok? Vamos lá. Então, como chegamos a essa constituição de família que temos hoje? Vejam que há algum tempo atrás o que predominava era a família nuclear, né? Pai, mãe e filhos. E hoje em dia a gente vê uma gama muito diversificada de tipos de família. Então, por que isso? Como chegamos a essas famílias? A família é entendida hoje como uma construção histórica. Lembra que lá no começo eu falei que é uma condição humana? Então, ter família é uma condição humana, todo humano tem. Mas a forma como a família se organiza, ela vai modificando ao longo do tempo, tá? Então, por isso, hoje, a gente tem essa diversidade tão grande. Então, a família ela é o resultado de mudanças ocorridas na própria história da humanidade, sendo influenciada pela sociedade e esta influenciada pela família. Então, né, é aquele ciclo. Muda a família e a família, por sua vez, muda também como é que a sociedade encara essas novas concepções. Certo? Então, vamos lá. A família atual. Ó, que bonitinho. Novas configurações familiares. Então, vamos lá. Um homem, mulher e amor e filhos é família. A mãe com os filhos e amor é família. O pai com os filhos e amor é família. Enfim. Ou então, só eu e meu marido, ou só eu e meu namorado, minha namorada, enfim. Então, tudo isso é família. Certo? Então, qual é a conclusão de que a gente chega? Qual é a família ideal? Então, é aquela formada por pai, mãe e filhos? Ou é aquela formada só por um casal? Enfim, qual é a família ideal? Independente de como a família se configure, o que ela precisa ter? Ela precisa cumprir o seu papel diante dos 3 aspectos: biológico, social e psicológico dos membros. Certo? Então, resumindo essa primeira parte, família é o conjunto de pessoas
que vivem juntos, moram juntos e que cumprem um com o outro esses 3 aspectos, sendo eles como for, só o casal, só a mãe e os filhos, ou a família inteira, todo mundo junto, não importa como que se configura a família. O que importa é que ela tem que cumprir essas 3 funções, certo? Então, vamos lá. Como é que seria, então, essa família ideal? Pensando no cumprimento desses 3 aspectos, biológico, social e psicológico. Então, é a família que compartilha os avanços e as conquistas. Não é só uma pessoa que toma para si todas as conquistas, todas as decisões, ela que toma, tudo ela que decide. Não, as coisas são compartilhadas, as conquistas são compartilhadas. Ela se une por laços de afetividade e liberdade. Isso aqui também é um conceito bem novo. Antigamente as pessoas não se uniam por afetividade e liberdade, elas se uniam por outras questões, seja de família, de sangue, de constituição de riqueza, enfim, elas se constituíam por diversos outros motivos. Mas hoje não, hoje a família ela se une por laço de afetividade e liberdade. Entende assim, liberdade, se eu também não quiser mais fazer parte dessa família, eu tenho esse direito e eu vou embora, certo? Promove a inserção cultural, então também é papel da família fazer com que seus membros entrem na cultura a qual eles estão inseridos. Cresce com as adversidades cotidianas, então também é uma família que passa por crises, passa por problemas e dificuldades e ela cresce. É um momento para os seus membros, principalmente os mais novos, no caso as crianças, passarem por esse momento de crescimento durante as adversidades. Aí também é um ponto importante. A família ideal é sim aquela em que o casal tem uma vida conjugal firme e sólida com vínculos afetivos. Sejam ele o tipo de casal que for, né? Desde que eles se combinem, né? Estamos juntos, então estamos juntos com uma base sólida, né? Com vínculos afetivos e sexuais estáveis, com compromisso e recíproco. E apoio recíproco, certo? Uma família ideal é aquela que resiste às mudanças do ciclo ao longo da vida familiar. Então, tem vários autores que falam aí dos vários ciclos familiares, né? A gente não vai falar um pouquinho aqui, mas independente de como a família seja, ela passa por vários tipos de ciclos. Então, é importante que a família resista a essas mudanças. E compartilhar crenças, valores e conhecimentos, sejam as crenças quais forem e os valores quais forem, contanto que eles compartilhem e passem essas crenças e valores à frente, ok? Certo. E aí, então, formas inadequadas e ineficazes de relacionamento familiar é quando a família perde sua função de oferecer proteção, suporte afetivo e regulação social. Na verdade, está faltando biológico aqui, né? Então, quando a família perde a capacidade de agir de forma adequada diante desses 3 aspectos, então aí a família está com algum problema, alguma dificuldade, certo? Então, fechando essa parte introdutória sobre o que é família, independente, então, de como a família se configure, o que fará dela uma família ideal é a capacidade de atender de forma satisfatória e plena as necessidades biopsicossociais de seus membros, certo? E aí a gente abre um parênteses dessa forma satisfatória. Essa forma satisfatória, ela tem uma parte que é satisfatória e vai ter que ser satisfatória para qualquer um. A criança tem que comer, ela tem que dormir, ela tem que ter alguém que cuide dela. Então, tem a questão satisfatória, que aí independe da sua vontade, você tem que fazer. E tem o satisfatório do que é satisfatório para mim, né? Então, por exemplo, a criança ela é mais quieta, ela é mais independente, então ela passa o dia inteirinho na escola e chega à noite, o pai não está em casa, ela só vê o pai no final de semana, mas por características próprias de independência e porque ela gosta de ficar sozinha, trabalhar sozinha, ela não sente falta do pai. Ela fica muito bem indo jogar futebol com o pai aos domingos e vendo o pai só no final de semana. Para ela, aquilo está bom. Por outro lado, outra criança mais carente, mais afetiva, mais manhosa, ela vai acabar sentindo mais a falta do mesmo pai. Então, pode ser, inclusive, 2 irmãos. Um está satisfeito com a atenção que recebe do pai e o outro não. Então,
Parte dessa forma satisfatória não tem como escapar, a criança tem que comer, dormir, ir para a escola, e outra parte vai depender das características individuais, certo? Ok? Até aqui, tudo bem? Gente, tá quente. Certo, por que eu faço essa introdução? Porque a primeira coisa que perguntam, a avaliação familiar, tá? Mas e aí? Você vai dizer que a família está errada porque o pai foi embora e a mãe agora vive só mãe e filhos? Ah, então você vai dizer que está errado e que a criança nunca então vai se desenvolver bem com o pai? Então, por isso que eu sempre faço essa introdução do que é família, do que a gente espera da família. Então, a partir do que a gente espera da família, a gente vai ver se ela está indo bem ou não, ok? Eu vou começar agora, vou falar uma série de instrumentos que a gente usa em ambiente mais de pesquisa, de equipe multidisciplinar, para poder avaliar como é que está a qualidade do relacionamento familiar, tá bom? Existem algumas técnicas mais clínicas de avaliação familiar, como, por exemplo, a professora Terezinha Feres Carneiro, que é um top da avaliação familiar aqui no Brasil. Então, ela tem métodos clínicos de avaliação familiar que demandam muito tempo, muitas sessões e uma interpretação bem apurada. Então, a pessoa tem que ter uma experiência clínica bem grande e demanda muito tempo. Exatamente, tem que ter todos os membros juntos, geralmente você filma, faz análise da fala, faz análise do vídeo, e tem uma série de outros autores que complementam esses métodos da professora Terezinha. Então, esses são métodos clínicos muito restrito à clínica, porque você não consegue, numa equipe multidisciplinar, que você tem que dar o relatório rápido, o resultado rápido e mandar a criança para a intervenção, passar 2, 3 meses só fazendo avaliação familiar. Então, não dá. Então, esses instrumentos que eu vou mostrar agora não são instrumentos essencialmente clínicos. Quantos psicólogos são clínicos? Clínicos. Só clínicos. Até que tem... Não, você não é só clínica. Vai chamar. Você é pesquisadora também. Vai chamar. Então, até que tem um grupo bom. Então, quem é só clínico, quem não está na escola, quem não está na pesquisa, quem não trabalha com equipe multidisciplinar, você tem outros métodos clínicos, mas que eles não são aplicados no dia a dia da nossa avaliação corrida, na escola, em equipe multidisciplinar, porque eles são muito extensos. Então, eu vou mostrar aqui alguns instrumentos que são fruto aí de uns 4 anos de luta, de pesquisa, porque é lendo artigo, é lendo dissertação, é procurando a professora do Sul, é procurando não sei o que de tal lugar, para você ir encontrando instrumentos que você pudesse aplicar numa equipe multidisciplinar. Então, aqui vocês estão vendo só o conjunto bacana, tá? Então, depois eu mando as referências, alguns deles têm em artigo, outros têm em dissertação, então aí você tem que entrar em contato da universidade, aí tem que ver se dá para baixar, enfim, base de dados, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de fazer o genograma e o ecograma. Vocês já ouviram falar? É muito gostoso de fazer com a família e é muito bacana porque você consegue um resultado bem legal. Então, o que são esses 2 métodos? Eu geralmente faço ele logo no início para justamente descontrair a família. Então, lá no laboratório, a gente liga e fala, eu preciso da família inteira. Mas antes do eu preciso da família inteira, eu pergunto, quem mora com a criança? Aí a mãe começa, a avó, o tio, o primo, o irmão mais velho, o irmão mais novo, eu e meu marido. Ótimo, eu preciso de todos aqui semana que vem. Aí a mãe, todos? Mas por quê? A avaliação é do fulano. Então, é porque a gente vai fazer a avaliação familiar, então eu preciso de todos aqui. Quando falta um membro, claro, eu atendo a família, eu faço perguntas e tudo, mas quando a gente vai emitir o relatório, eu digo que não foi possível fazer a avaliação familiar, porque o pai não veio. Tá? Então, eu peço para vir todo mundo. A gente geralmente consegue, porque eu peço para vir só uma vez e naquele dia eu fico 1 hora, 1h30 e aí faço tudo. Primeira coisa, então, que eu faço é o genograma e o ecograma. Quem já ouviu falar? Quem já conhece? Tá, são poucos. Eu trouxe um exemplo aqui de cada. Então, primeiro, o que é o genograma? É um diagrama representando a estrutura familiar interna e tem como objetivo reunir uma representação gráfica das informações dos membros da família. Então, você vai fazer um desenho da família. Você vai representar cada um com um desenho,
e você vai fazer sinais que vão representar a relação que os membros estabelecem entre si. Aí, para esta avaliação e para qualquer outra, eu pergunto, se eu vejo que a atitude é outra, eu fico com o que eu observo. Tá? Então, por exemplo, a mãe fala, não, o pai é ótimo com o fulaninho, eles se dão super bem. Aí o pai força a abraçar a criança fez assim. Você fala, esse pai não abraçou esse menino de 1 ano e meio que o pai não abraça essa criança. Claro que eu estou exagerando aqui no exemplo. Mas você vai perguntar para a família e você vai levar em conta... Não está mais janta? Tá. E você vai levar em conta o que você está vendo de fato. Então, o genograma primeiro é esse. Você representa os membros da família por desenhos e você vai estabelecendo as conexões entre eles por símbolo. E o ecograma, ele é mais ou menos a mesma coisa também. Só que ele não é da estrutura interna da família, mas sim da rede de apoio que a família tem. Então, você faz uma avaliação da mãe. O que a mãe faz? A mãe trabalha, ela vai para a igreja, ela faz a unha no salão, a mãe dela ajuda ela a cuidar da criança, ela não se dá muito bem com a cunhada. Enfim, você faz ali todo o entendimento externo da mãe e do pai, ou se for a mãe, o padrasto, ou se for só a mãe, enfim. No caso dos adultos, tá? Porque da criança eu faço um outro questionário para saber do dia a dia dela. Então, vamos ver um exemplo. Tá, errado. Não é ecograma, esse aqui é só o genograma, ok? Gente, isso aqui é totalmente fictício, nome fictício, família fictícia, não tem nada de verdade aqui, tá? Só tô dando exemplo. Antes que alguém pergunte. Vamos lá. Eu vou mandar durante a semana que vem, os slides para vocês. Então, não precisem se preocupar. Se eu não mandar, é só vocês mandarem um e-mail. Já me o slide. Vamos lá. Cadê o laserzinho? Pronto. Onde é o laser? Ok. Achei. Então, vamos lá. A pessoa de avaliação é a Julie. Ok? Essa aqui é a Julie. Você tem a possibilidade de colocar na Julie vários desenhinhos. Se ela tiver problema físico, se ela for autista, se ela tiver atrasada na escola, se ela tiver com depressão, enfim. Se ela já tiver algum diagnóstico, você muda essa corzinha dela, dependendo do diagnóstico que ela tem. Um parênteses. Tanto o genograma quanto o ecograma tem vários softwares que fazem isso para você. Então, isso aqui eu não fiz no Word, no Paint, eu fiz no Genopro, que é um software, ele é pago e tal. Eu não sei se tem gratuito, mas tem vários softwares que fazem isso. Então, você vai inserindo o nome das pessoas, a idade, qual é a ordem de nascimento, e aí ele vai montando isso para você. Então, por exemplo, aqui está a Julie, que é filha da Lynn e do Carlos, certo? E aqui é o Lucas, o irmão dela. A Julie é de 2007, o Lucas é de 2011, portanto, a Julie é a mais velha. Esse aqui é um aborto que a mãe teve em 2005, tá? E aí, depois, se você clicar nisso aqui, você vai aparecer o histórico do aborto. Por que abortou, se foi espontâneo, se não foi, o que a mãe teve. Claro, você vai perguntando, se a mãe te falar, certo? Essa aqui é a mãe, a Lynn, os pais dela são o Smith e a Jessie. E esse símbolo aqui é um símbolo de imigração. Então, isso significa que essa família é diferente dessa. E aí, no caso, pelos nomes, você logo identifica que é essa família que veio da imigração, certo? Essa aqui são dois que entram na mesma linha da imigração, que são conflitos de choque cultural. Ok? Então, a mãe, no caso, é americana e o pai é brasileiro. Podia ser coreano, indiano. Indiano com brasileiro ia dar um choque cultural bem grande, né? Enfim, então está representando aqui. Aí aqui tem um outro quadro bem bacana. Esse símbolo, que é o triângulo, ele significa segredo. Significa que aconteceu uma coisa aqui desse lado que é segredo que ninguém daqui sabe. Isso é legal. E isso aqui você pode conseguir em entrevistas só com o pai, só com a mãe, ou com o pai e com a mãe e com as crianças fora da sala. Então, o que acontece? O Carlos, ele já foi casado com outra mulher, ele tem 3 filhos que a família não sabe.
Gente, o caso é fictício, mas no caso, esse exemplo eu peguei de um paciente. Mas não é essa família. Mas o marido foi... Não é esse nome, não é essa família, mas no caso o marido tinha uma família antes, não junto, antes, era ex-mulher, ex-filho, que ele simplesmente não contou pra mulher. Ex-filho, assim, é passado... Não, ex mesmo, porque o que acontece? Vamos para os outros exemplos. Esse sinal aqui é um sinal de rompimento. Então, essas duas pessoas não se veem, não sabem se está viva ou morta há anos. Tá? Então, é sinal de rompimento. Esses dois sinais são sinais de distância. Ele não rompeu com os filhos, mas ele vê os filhos uma vez a cada 1 ano. Uma vez a cada 2 anos. Enfim. E aí tá aqui o símbolozinho, isso aqui é segredo, a família não sabe. Ou não sabe, ou a mulher finge que não sabe, mas ok. Né? Porque pode ter isso também. Mas, no caso, ele diz que é segredo e as crianças, os filhos dele, no caso do meu exemplo, os filhos do atual casamento realmente não sabiam. Mas, ok, vamos supor aqui também que tenha uma outra característica, que é esse símbolo aqui com uma seta e um X. Esse símbolo significa hostilidade e comportamento... quase que agressivo. Não é um comportamento agressivo, mas é um comportamento hostil, de acuação. Então, a seta indica a direção, né? O marido tem esse comportamento hostil e agressivo com a esposa, certo? Esse símbolo aqui, tortinho, tipo parecer uma minhoquinha, é conflito. Então, a menina de investigação, a Julie, ela tem conflitos com o pai. O pai a trata muito mal... isso presenciado, né, no caso. O pai não vai dizer, eu trato minha filha mal, né? Então, esse é um tipo de observação que você presencia no consultório e aí você marca. Esse sinal aqui, na verdade, porque estão muito juntos e aí ficou em azul, significa que os filhos ficam em constante disputa. Então, na verdade, não tem harmonia, não são distantes, mas ficam em disputa. E esses outros dois aqui, que são distantes... A avó e a mãe são distantes da filha, mas é uma distância, sabe aquela, nem gosta nem desgosta? Tá ali. Oi? Então, olha que bacana, isso aqui tudo num desenho. Coitada da menina, mas eu também exagerei no exemplo, né? Ela não precisa ter tudo isso. Exatamente. Então, você imagina, vai fazer total diferença, né? Um autista com uma família super ok e um autista, por exemplo, dentro dessa família. Aí você vai ter 2 autistas leves aos 4 anos e aos 10 eles estarão em posições completamente diferentes. Porque imagina que tipo de apoio que essa família vai dar quando ela precisar de fono, TO, psicólogo e ainda avaliação familiar, né? Exatamente. E aí, gente, como eu falei, isso não aplica só ao autista, né? Isso é para qualquer coisa. Para a criança que está na escola e bate no coleguinha. Né? Por que ela está batendo no coleguinha? Ela não está entendendo a regra? Não sei, às vezes pode ser isso. Ou também não é tudo culpa da família também. Ou então a criança tem aí uma questão cognitiva importante, por isso ela não entende a regra das brincadeiras, e aí ela quer que todo mundo brinque do jeito dela. Então, também não é nem tudo culpa da família, né? E também nem a família não tem responsabilidade com nada. Então, vamos lá. Mas no caso desse exemplo, coitada da Julie. Gente, terror. E aqui, ó, essa linha que é diferente dessas duas, dá pra ver que é diferente, né? Ela é menorzinho o pontinho. Aí é uma distância bem considerada, tá? Então, aqui é uma distância que nem é bom nem ruim, mas são distantes. E o pontinho pequenininho é uma distância considerada. Esse risco verde significa um relacionamento harmonioso. Ó, que fofo. O único relacionamento harmonioso da Julie é com a avó Maria, tá? E esse aqui é um símbolo de falecido. Então, o vô é falecido e esse aqui é um símbolo de divórcio, tá? Ou seja, o vô e a avó eram divorciados à época que o vô faleceu, certo? E aí, gente, agora experiência clínica. Aí eu já peguei, não o pai, mas o vô da criança com uma série de casamentos.
Não tanto segredo, mas casamentos. 2, 3 casamentos, antes do casamento com a atual avó, uma série de filhos, uma série de netos, e esses netos todos são íntimos da criança. Convivem com harmonia e brincam e tudo mais. Então, é verdade. Então, olha só, como se fossem netos da mesma avó, e são netos só por parte de vô. Enfim. Então, esse aqui é o genograma. Gostaram? Eu gostei, é muito legal. É bacana também vocês fazerem um genograma para o pessoal da escola. Um genograma simplificado. Você não precisa fazer num software, mas faz simplificadinho. Ela mora com quem? É pai, mãe, é avô, tem irmãos de outros casamentos. E aí, você tem que treinar, não tem que ter pudor para perguntar. Você já sofreu algum aborto? Você tem filho fora do casamento? Você já foi casado outra vez? E você vai perguntando. Só que você diz antes para a pessoa que você está construindo um mapa da família dela. E algumas vezes você pode dizer que se cada membro preferir uma sessão sozinho, ele pode ter. Na clínica, isso é muito bacana. Você fala isso para o casal. Olha, se vocês quiserem vir sozinhos depois para falar alguma coisa da família, pode. Se um ou outro quer, ele liga sem a mulher saber. Aí ele liga sem a mulher saber, vai no consultório e você termina o ecograma dele com os segredos todos dele. Em geral, vem muita amante, vem muito filho que mulher não sabe, enfim. Ou amante homem também, né? Não estou dizendo que só os homens que têm amante mulher. Certo? Ok? Agora, gente, deixa eu fazer um parênteses, outro parênteses. Isso aí depois eu corto na filmagem. O professor Francisco, ele sempre fala uma história que é muito bacana. Lembra que a gente falou que hoje em dia existe uma infinidade de configurações familiares? Ter uma amante não necessariamente significa que a família vai ruim. Por quê? Isso é a partir da minha perspectiva? Não, é a partir da perspectiva da pessoa. Então, certa vez, uma paciente, então, esse aqui é meu marido, não, meu marido tem uma amante, assim, 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 e... meu Deus. Cadê o mocinho? Você ajuda. E aí a esposa estava falando para o seu terapeuta que o marido tinha uma amante assim, assim, assim. E como faz parte do papel do terapeuta, ele foi questionando, mas e aí? Mas e o que você acha disso? Como é que você lida com isso? E aí a resposta da mulher foi assim, pelo amor de Deus, ele não pode saber que eu sei que ele tem amante. Porque depois que ele arranjou essa amante, ele virou outro homem. Agora ele chega em casa, ele traz presente, ele passeia com os filhos, ele limpa a casa. Maravilhoso, eu quero deixar meu marido com a amante dele, porque depois que ele arranjou essa amante, ele virou um excelente marido. Então, isso significa o quê? Lembra aquilo satisfatório? É satisfatório para quem? Para o terapeuta? Não. Tem que ver se é satisfatório para a pessoa que está vivendo aquela situação. Certo? Ok. Ok. Você traz minha bolsa também, vou perder o cabelo. Certo. E aí, dúvidas? Gostaram? Bom, né? Eu também gosto. É muito bacana. No consultório, quando você tem tempo, é legal você fazer cartõezinhos. E aí senta todo mundo numa mesa grande de reunião e pega cartões coloridos de uma cartolina e vai colando. E o fulaninho tá aqui, cola do lado da irmãzinha e cola o pai. E aí vai todo mundo participando e depois você tem uma cartolina enorme com a família. Claro que depois você vai ter que passar para o computador para você analisar isso, né? Mas é uma atividade que fica bem legal quando você tem criança. Esse aqui é o ecograma. Então, aqui nesse caso, ele está avaliando a mãe do Miguel e o pai do Miguel. Então, todas as atividades que a mãe do Miguel está envolvida e todas as atividades que o pai do Miguel está envolvido. Gente, eu peguei essa figura do Google Imagens, não sei de quem é, não faço a menor ideia, tá? O Google, estava lá disponível. Então, exemplo fictício. Aí aqui tem os símbolos, vínculos muito superficiais, vínculos moderados e vínculos fortes. No ecograma, aí a especificidade de cada vínculo ela é um pouco menor do que o outro. Mas é para você ter uma ideia de quantas atividades tem a mãe, de quantas atividades tem o pai ou tem a avó. Né? Porque às vezes você vê um pai cheio de atividades,
né? Ele vai à igreja, ele tem trabalho, ele faz inglês, ele faz academia, ele tem a família, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Aí quando você chega para a mãe, o que você faz? Eu fico em casa. E ela não faz mais nada, ela fica em casa. E aí ela tá péssima, ela não queria ficar em casa, ela queria fazer uma série de coisas, e ela, enquanto pessoa, não está bem, e aí ela acaba fazendo com que a relação dela com o filho e com o marido também fique ruim. Então isso aqui, na verdade, é só para você ter uma ideia de como anda o vínculo dos adultos da família, porque isso vai influenciar no como ele vai passar esse relacionamento para os filhos, tá? Ok. Certo? Esse aqui é mais simples, então, mas é só para você ter ideia de como que os pais estão, tá? Milena? Alguém chama a Milena para mim? Eu tô derretendo. Pega a minha bolsa aqui, ó. Tá aqui. Ali no fundo. Não. Gente, desculpa. Porque eu preciso prender meu cabelo, não tô aguentando. Tá muito quente. Certo, ok? Então, esses... Ela já tá trazendo, obrigada. Esses foram os 2 instrumentos que eu decidi preencher por início, né? Logo que a criança chega, são esses 2 que eu preencho. Pergunta sobre os 2? O ar não tá te pegando, não, gente. Tenta ficar lá. Nenhuma pergunta? Não? E do ecograma. Vou ficar aqui. Tranquilo? Não, sim, tá de legenda. Gente, legenda. Tem um livro da Mônica... Esqueci. Vou pôr no final. É Mônica alguma coisa. O título do livro é Genograma e Ecograma. Como fazer, como elaborar, sei lá o quê. Ela tem todas as regras para você fazer esses 2 instrumentos. Quais são os símbolos, o que você pergunta primeiro, que tipo de pergunta você pode fazer para tirar um segredo de alguém, ou para falar de aborto, ou para falar de filhos fora do casamento, enfim. Ela tem um livro inteiro só falando como fazer o ecograma e o genograma. Para quem gosta, é uma boa pedida. O outro instrumento, como eu falei para vocês, eu passei os últimos 4 anos indo em busca de instrumentos que fossem bons para eu aplicar no laboratório. Eu encontrei este instrumento, que ele é um instrumento de duas professoras do Sul, que ele foi originalmente elaborado para você avaliar crianças que estão em disputa de guarda judicial. Então, ele é um instrumento da casa do psicólogo, e aí ele tem caderninho para criança, ele tem caderninho para os pais, ele tem um gráfico e ele tem o roteiro. Então, ele foi feito para isso, para você fazer a avaliação de disputa de guarda. Mas eu consegui adaptar o roteiro para o ambiente do laboratório. Por quê? Eu faço todo esse roteiro. Enquanto os pais me respondem esse roteiro, eu vou preenchendo a outra escala, que é a escala que eu vou passar para vocês mais adiante. Então, a escala mais adiante, ela é de observação. Você vai preencher de acordo com o que você percebeu da família, o que é bem bacana, né? Levando em conta que a avaliação familiar não é uma coisa que o pai vai chegar e vai dizer: eu sou hostil com a minha esposa. Ele não vai dizer isso para você, né? Você tem que perceber que ele está sendo hostil com a esposa dele. Então, eu faço todo esse roteiro, e enquanto eles estão me respondendo, eu tô lá com a outra escala. Interrompeu, foi hostil, não tem isso, não tem aquilo, tá? Então, foi uma maneira que eu encontrei de poder preencher aquela outra escala. Mas, no final das contas, aqui eu tenho uma série de informações sobre a família da criança. Então, o roteiro de entrevista é baseado nesses 5 pontos. Rotina da criança. Quem acorda, quem dá banho, quem dá comida, quem leva na escola, quem é que busca, quem vai para a reunião de pais, quem traz a criança da escola, quem fica com ela no final de semana, quem ajuda na tarefa de casa. Então, você vai
E aí é rotina. Que horas acorda, quem está em casa, que horas que o pai sai para trabalhar, que horas que o pai volta, quem fica com a criança quando os pais não estão. Ou então, quem fica com a criança quando ela não vai para a escola e fica doente. O que é que faz? A mãe falta ao trabalho, a avó vem ajudar, deixa a criança com a vizinha. Então, você pergunta tudo sobre a rotina da criança. E aí é bom nunca esquecer dia da semana, dia de final de semana e férias. Então, eu sempre faço o recorte desses 3 tempos. Semana, fim de semana e férias. Outro ponto, escola e amigos. Como é que é na escola? Como é que é o relacionamento dos pais com a escola? Tem briga, tem embate, tem discussão? Você gosta da escola, não gosta? Trocou muitas vezes de professora? Ele tem amiguinhos? Os amiguinhos vêm brincar em casa? Como é que é esse relacionamento? Fora da escola, ele tem amiguinhos? Ele vai à casa dos outros amiguinhos? Enfim, você questiona tudo isso aqui. No roteiro tem umas perguntas específicas. Eu preferi não adotar as perguntas, eu preferi adotar o tópico e aí eu vou discursando. Nessa de como é a criança, que horas ela acorda, quem que acompanha ela, aí eu vejo se é o pai ou a mãe que responde, se o pai corta a mãe, se não corta a mãe. Aí a mãe tá lá, falando, não, o pai faz, o pai busca, o pai leva. Ah, senhor Carlos, então, como é que é quando o senhor vai buscar a criança na escola? É que, na verdade, eu busco ele na escola bem raramente. E a mãe estava falando que o pai buscava a criança na escola. Então, se é o pai que buscava a criança na escola, pergunta para o pai como é, que horas ele vai, como é que a criança recebe ele quando ele vai buscá-la, tá? E aí você vai percebendo tudo isso. Flexibilidade na comunicação parental. Esse aqui é mais difícil, porque você vai perguntar para a família, e aí, quem é que toma as decisões em casa? E quando um discorda do outro? Você pergunta, né? E pergunta. Tem marido que olha para a mulher e fala, eu não sei de nada, não faço a menor ideia, quem sabe tudo é ela, quem manda tudo nela, eu trabalho, dou dinheiro e falo, decide, compra, faz o que você quiser. E aí você fala com a mãe, e aí o pai fica calado e a mãe responde tudo. A conta, o mercado, os filhos, a escola, e você fala, ok, o pai realmente, lufas, né? Não faz nada, mas a família vive bem assim. Você não percebe que o pai está incomodado, porque é a mãe que toma conta de tudo, e você não percebe a mãe incomodada porque o pai não participa. Isso, gente, é percepção sua. Não tem como a gente ensinar você a perceber isso, aí é percepção sua. Mas, por outro lado, o pai pode falar, quem manda em casa é a mulher. Aí a mulher responde, pois é, né, ele bem que podia me ajudar, a senhora não acha, doutora? Então, quer dizer, a mãe não está satisfeita. O que você responde quando a mulher fala isso e pergunta, a senhora não acha, doutora? O que você responde? Eu perguntaria, você acha? Aí ela, acho, ele devia me ajudar mais. Então, senhor Carlos, ela acha que o senhor deveria ajudar ela mais. Você falou alguma coisa? Você fez alguma interpretação? Você disse sua opinião? Você só repetiu o que a mulher falou. Então, o mesmo cara que pode dizer que a comunicação ela é de uma via só, é a mulher tudo que faz, ela que decide, ela que fala, e estamos tudo bem, tem outro casal que também pode dizer é só a mulher que decide tudo e a mulher não está bem, porque ela queria que o marido dissesse também. Tá? Rede de apoio. Então, essa rede de apoio é fundamental com crianças pequenas. Quando a criança fica doente, o que acontece? A mãe falta ao trabalho, ela vai para a creche mesmo doente, ela tem vó, ela vai para pai, enfim, qual é a rede de apoio dessa família? Quem que ajuda essa família quando ela precisa? E o estabelecimento de regras e limites também vai da percepção. Aqui você vai perguntar para os pais, a criança tem hora para dormir, tem hora para acordar? O que você costuma fazer quando ela não obedece alguma regra? Você vai perguntar, mas em geral o que eles respondem não tem muita importância. A importância é o que você vê na sala. Então, tem pai e mãe, por exemplo, que vai abraçar a criança e a criança faz aquele movimento do tipo, não encosta em mim, eu não gosto de você. E não é porque é autista, é porque ela realmente não se sente confortável com o abraço do pai. Desde aquela criança que toca todos os brinquedos no chão, faz o maior barulho, sacode todas as caixas e o pai e a mãe simplesmente não falam nada. E eu não falo nada. Saio de lá exausta, mas não falo nada.
Aí, quando o pai e a mãe saem, eu fico só com a criança e eu olho bem feio na criança e falo, você não vai mais fazer bagunça nos brinquedos. Agora a gente vai fazer essa atividade e você vai ficar aqui sentadinho, entendeu? Entendi. Aí ele para com todo o escândalo que ele estava fazendo e ele senta e vai fazer o que eu vou dizer que tem que fazer. Você vê que, no caso, não é uma criança que não tem contato, que não te olha, é uma criança simplesmente que faz o que quer porque os pais deixam. Claro que na nossa situação dos autistas isso não vai acontecer. Em geral, eles fazem isso porque eles simplesmente estão completamente alheios. E aí, para você estabelecer o contato é difícil. Mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, também acontece isso. E aí o pai diz, não, ele tem regra em casa, ele dorme no horário certo, ele acorda no horário certo, e a criança tacando todos os brinquedos no chão, fazendo maior barulho. Você mal consegue ouvir o que o pai fala. Aí você fala, bom, não é bem assim, né? Então esse aí também eu faço com a observação. Então, enquanto os pais estão me falando tudo que eles estão achando que é importante, um segredo, também não vou por isso na filmagem. O mais legal é que o pai está achando que tudo isso é o que vai fazer a avaliação familiar dele, e não é. O que vai fazer é o que eu estou observando do que eu vou preencher depois. Então, eles gastam um tempão aqui. Aí fala da rotina, fala da escola, fala da avó, fala da vizinhança. E eu estou anotando, eu anoto tudo. Só que não o que eles estão falando. Eu estou anotando como é que eles se comportam enquanto estão falando. E aí é bem legal ver esse movimento deles. E aí vem então a escala, que ela é bem clínica. Você faz com a sua observação a partir do que você vê ali na clínica. Claro que, Gemima, você está fazendo uma série de instrumentos, então a criança sai lá do laboratório com uma avaliação familiar completa. Não, não é verdade. Porque eu vi a família uma única vez, fiz esses instrumentos todos em seguida. Então, claro, se você está na clínica, você vai fazer isso ao longo de algumas sessões. E aí você vai ter um resultado melhor. Então, essa escala, a escala BT que a gente chama, é um instrumento para ser preenchido pelo entrevistador a partir da observação. Então, ele não faz nenhum tipo de pergunta para a família. Suas questões são referentes às características da estrutura familiar, do exercício da autonomia e da expressão do afeto na família, e descreve várias possibilidades diagnósticas e solicita do avaliador notas para cada tópico. Esse instrumento é um instrumento da professora Olga Falsetto, não sei se alguém já ouviu falar, que é da tese de doutorado dela, se eu não me engano, ela fez em Curitiba, eu acho, não sei em que faculdade. Mas eu vou deixar nas referências também. Então, é um instrumento que eu não me lembro de ter encontrado a descrição dele em algum paper, em algum artigo. Você vai ter que ir na dissertação dela para poder encontrar todas as instruções. Então, vamos lá. Aí, esse instrumento é legal. É esse que a gente preenche baseado na observação. Então, primeiro, estrutura da família. Primeiro item. Para cada item, você vai pontuar de 1 a 5. E aí ele vai num contínuo que passa por esses pontos. Então, por exemplo, evidências de distribuição de poder. Caos, marcada dominação, dominação moderada, liderada e igualitária. Então, ele vai num contínuo. Desde uma família num caos total. Caos em termos de quê? De distribuição de poder, tá? Não entra a questão econômica, não entra se acompanha a criança na escola, é grau de distribuição de poder. Vai desde o caos até igualitário. Então, marcada dominação seria quando ou o pai ou a mãe domina a relação. Naquele caso que eu dei o exemplo anterior, ele era essa, marcada dominação. O pai não deixava a mãe falar, o pai interrompia a mãe, dizia que o que ela estava falando não era verdade e que a história era do outro jeito, era do jeito que ele estava falando. E a atitude da mãe era ficar calada, é do jeito então que ele está falando. Então, quem dominava a situação era ele que falava o que era, ele que falava o que tinha que ser, ele interrompia ela a todo momento e ela não podia responder o que eu perguntava. Quem respondia era ele. Então, marcada a dominação. Tem a moderada dominação, é que quando você vê que um domina mais a relação, mas não é como é dessa forma. Liderada é quando um dos dois exerce a liderança e não a dominação. É diferente, certo? E igualitária é quando você percebe que exatamente os dois têm opiniões, têm pensamentos, têm poder de decisão. Certo?
Olha, lembra que eu falei que é bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista, ter uma amante ou não? Nesse caso, não é assim. Nesse caso, caos, marcada dominação e moderada dominação é ruim, independente do que você acha. Porque, na verdade, essa mulher, muitas vezes, ela pode não ter estrutura para poder sair daquela situação ou perceber que aquela situação está ruim para ela. Então, o caos não é bom e dominação não é bom. Agora, liderada pode ser bom, dependendo se os dois concordam, e igualitária pode também ser bom, dependendo se os dois estão tranquilos com aquilo, ok? Segundo ponto, coalizões parentais. É o quanto os pais são coesos, o quanto eles estão ali juntos, caminhando juntos para um determinado propósito. E se estão juntos ou não. O primeiro ponto, que é o que não é bom, coalizão principal é com o pai ou a mãe e o filho. Vocês já viram isso? Entra no consultório, vem o pai e a filha. À frente, o pai de mão dada com a filha e a mãe vem lá atrás. Aí quando você pergunta, quem responde é a filha ou o pai. Quando você pergunta, quem responde é o pai e dirige a palavra à filha. E a mãe está lá, olhando para o teto. Isso não é bom em nenhuma situação. Por quê? Porque a filha ela não tem maturidade emocional para ter poder de decisão dentro de uma família. Então, a gente vê isso em alguns momentos. Algumas coalizões entre genitor e filho, e o outro genitor fica completamente deixado de lado. Coalizão parental fraca. É quando não é com o filho, mas eles dois ali também não estão muito, né, ali ligados. Então, a coalizão é fraca. E coalizão parental forte. É o que deveria ser, né? Os dois têm que estar ali caminhando juntos para o mesmo propósito. Intimidade. O limite entre os indivíduos são amorfos e indistintos. A gente vê muito isso. Você não sabe o que é a opinião de quem que gosta realmente do quê. Os dois ali são a mesma coisa, os dois gostam da mesma coisa, os dois respondem a mesma coisa. Você não consegue perceber o que é característica de um, o que é do outro, o que realmente um gosta, o que realmente o outro gosta. Eles ficam ali nesse limite meio que inexistente. Eles são meio que uma coisa só. E aí tem o outro extremo, isolamento e distância. Então aí realmente você percebe um para um lado, o outro para o outro, e aí eles parecem que nem são da mesma família. Pensamentos, ideias, e enfim, cada um para um lado. E aí o ponto positivo é intimidade com limites individuais bem definidos. Eles têm que estar próximos, eles têm que ser íntimos, mas eles não podem ser esse aqui. Indivíduos são amorfos e indistintos. Não pode. Eles têm que ter a intimidade e a individualidade de cada um bem preservada, mas eles têm que ter intimidade, eles têm que ter esse relacionamento. E aí, tá indo bem? Gente, esse ponto da congruência, eu confesso que é bem complicado, até para mim às vezes. Esse da congruência da mitologia familiar é o seguinte: é o quanto você percebe que a família acredita na história que eles pregam. Então, por exemplo, eu acredito mesmo que ela tem que trabalhar, que ela tem que ter independência dela e tudo mais, e a gente divide as tarefas, e família moderna. Então, isso é uma ideologia de família. Você tem que perceber não qual é a ideologia deles, mas o quanto eles acreditam na mesma ideologia de família. Então, se o pai está indo para um lado, se ele acredita numa coisa e a mãe acredita em outra, não vai dar certo, né? Então, esse item é isso. Muito congruente é o seguinte: os dois acreditam na mesma ideologia e vão para o mesmo caminho. Eu não estou questionando que tipo de ideologia é essa. Então, se o casal acha que a mulher não pode trabalhar, que ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, eu não tenho que questionar se isso é uma postura da família de 2016. Eu estou questionando se eles são congruentes nessa ideia que eles estão me dizendo, tá? Se os dois acreditam naquilo que estão dizendo. E aí é difícil pegar isso. É difícil, não é fácil. Aí, congruente em sua maior parte, quer dizer, na maior parte eles combinam mais uma ordem ou outra, né? Não dá muito certo. Algo incongruente e muito incongruente. É quando o marido não deixa a mulher trabalhar, a mulher acha que ela devia trabalhar, sim, porque qual o problema? Tá?
Quinto, capacidade de negociar e resolver os problemas. Esse item eu pego questionando uma coisa, que aí é bacana. No caso, no laboratório, as crianças sempre vêm porque está acontecendo uma coisa de errado. Ninguém chega no laboratório porque a criança está muito bem obrigada. Mentira, não chega. Nem no consultório, né? Ele está lá porque tem alguma coisa de errado. Aí eu pergunto, e aí, quem é que percebeu que tinha alguma coisa de errado? Eu percebi, porque ele não dava risada, ele não ria das minhas brincadeiras, ele não olhava para mim. Aí eu pergunto pro pai, e o senhor, o que achava? Eu achava que ela estava falando uma grande besteira. E aí, o que vocês resolveram? Eu decidi que ela não ia para lugar nenhum. Aí a mãe, eu decidi que eu ia escondido e ia procurar um psicólogo. Então aí você vê o quanto eles são eficazes para resolver o problema. Quer dizer, o marido prestou atenção no que a mulher estava falando? Poxa, você estava vendo que a esposa estava angustiada, estava preocupada, estava te mostrando uma série de sinais que aquilo não estava indo bem. E você simplesmente disse para ela que não tinha nada e acabou. O pai pode acreditar que não está nada, mas é diferente a atitude de ele chegar e falar, deixa eu ver, será? Não acho que ele olhou para mim sim. E acho que ele brincou sim. Quer dizer, o pai e a mãe, eles vão ali tentando ver como é que vai resolver aquilo. Então, eu gosto de pegar esse item perguntando no começo, como foi quando vocês começaram a perceber que tinha alguma coisa de diferente com o fulaninho? E aí você vai percebendo como é que eles vão falando e você vai imaginando como é que eles resolveram o problema. E aí você julga se a capacidade de negociar e resolver problemas foi eficiente, boa, pouco eficiente ou extremamente ineficiente. Agora o segundo ponto, autonomia. Clareza na comunicação individual. Gente, essa é muito fácil de perceber nesse diálogo. A gente uma vez recebeu um casal, o pai não falava nada com nada, né? Aí a gente olhou para a psiquiatra e falou, então, você pode dar uma olhadinha no pai, porque tá difícil. O pai não falava nada com nada, o pai respondia outra coisa que você perguntava, e ele não falava verbo com sujeito com predicado, e você falava... Ok, clareza individual na comunicação? 0. E a mãe, clareza individual na comunicação? Você perguntava para ela, e aí, como é que é a escola do filho? Boa. E como é a rotina? Que horas ele acorda? No horário de ir para a escola. E aí, quem é que leva? Às vezes eu... É clara a comunicação? Não, poxa. Ela não percebe que eu estou querendo que ela diga, ele acorda tal horas, eu levo, a van busca. E ela não diz, ela fica calada. Então tem o cara que não diz nada com nada, ou a mãe. No caso desse pai, parênteses, a gente foi na reunião de equipe da criança, e aí resolvemos a criança, assim, o teste, depois falamos da criança e a gente, então, mas o pai... E aí a gente começou realmente a fazer as nossas análises, né, enquanto psicólogas, e as observações que a gente fez, e a psiquiatra a respeito do pai. Aquele pai precisaria de um diagnóstico, acompanhamento, enfim. Então, uma outra coisa, o fato de um dos pais ter algum comprometimento, principalmente psiquiátrico, vai influenciar totalmente no funcionamento dele com a criança. Porque como é que esse pai, completamente desorganizado, mentalmente, né, nas ideias, no pensamento, na lógica de começo, meio e fim, como é que ele vai promover o amadurecimento emocional e psicológico da filha? Se ele não tem. Certo? Não é nenhuma questão de amadurecimento. No caso dele, acho que ele tinha mesmo. E procurar o psiquiatra. Mas, enfim, então isso faz diferença. Então, a comunicação individual, eu geralmente pontuo esse item, ela não quer expressar isso. Então, são coisas diferentes. Não expressar os sentimentos e a ausência de sentimento. E o tipo de afeto predominante? Eles geralmente são afetuosos, com humor e otimismo? São polidos, com pouca expressão de afeto? São abertamente hostis? São deprimidos, cínicos ou desesperançosos? Então, aí você vai marcar. Oi. Tem estudos que mostram mesmo, né, esse tipo de... O impacto, exato. O impacto que o tipo de afeto que os pais demonstram tem no desenvolvimento da criança. E aí, alguns desses itens, esse aqui também, eu posso pontuar diferente para pai e mãe. Porque às vezes você percebe que um expressa o outro não, que um é feliz e otimista e o outro não, tá?
Grau de conflito que parece impossível de resolver. Essa aqui também é difícil perceber, mas às vezes você vê que tem uma questão encoberta, tem um conflito que está ali, que parece que é difícil de resolver, e aí você vai desde conflito severo até presença de conflito com problema de funcionamento, sem problema de funcionamento, ou pouco e nenhum problema impossível de resolver. E por último, empatia, grau de sensibilidade e compreensão dos membros em relação aos sentimentos dos outros. Então, aqui a gente vê quando um ou outro desqualifica o sentimento do outro, ou se ele se preocupa com o sentimento do outro, ou se ele legitima o sentimento do outro. Aí você vai apontar respostas empáticas, resistência, ausência de respostas, enfim. Certo? Eu acho que esse é o último. Eu acho. Esse aqui é o inventário de recursos do ambiente familiar. Esse foi a última escala que eu achei recentemente, apresentei para as meninas, tem 1 mês e pouco, que eu achei muito bacana. Principalmente porque, com pais bons, você vê que só com a avaliação já tem um efeito terapêutico. Porque você pergunta, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Da outra vez que você encontra o pai lá, olha, eu disse para você que nunca tinha ele levado no museu, mas a gente foi no museu semana passada. E aí, ele gostou? Foi ótimo, ele achou super legal e tal. Então, eu gostei muito. Oi? A gente dá ideia. Dá ideia, né? A gente dá ideia, é verdade. Então, essa é uma escala muito bacana, que enquanto você está fazendo um diagnóstico, para os pais bons, que eu digo, aqueles que são sensíveis, né, ao feedback, eles acabam pegando isso e, poxa, realmente, meu filho tem 4 anos, eu nunca levei ele para ir no museu? Poxa vida, tem museu só para criança, exposição só para criança, por que eu nunca levei? Então, aí ele pega e leva. Então, esse inventário, ele avalia a qualidade da supervisão dos pais quando a criança está fora da escola, o envolvimento e suporte dos pais em atividades, passeios de lazer, e o indicador socioeconômico, porque ele também avalia conforto que a família tem em casa. Gente, eu vou deixar a referência, é um artigo lá, tem tudo direitinho, todos os itens, tá? Mas só para a gente dar uma visão geral. O que a criança faz quando não está na escola? Assiste TV, ouve música, joga videogame, lê livros, brinca na rua, brinca dentro de casa, outros. Quais passeios a criança realizou nos últimos 12 meses? Isso aqui é para você pegar as férias, tá? Então, bosque, evento anual da cidade, cinema, teatro. Tá, desculpa. Isso aqui eu peguei já de um que está respondido. Aquilo ali que está escrito mãe e tio é com quem a criança fez a atividade. Foi no cinema ou no teatro, com quem que ela fez? Ela foi com a escola, ela foi com os pais, tá? Então, você sempre questiona se ela fez ou não aquilo e com quem ela fez. Então, cinema, lanchonete, praia, viagem de trem. Nossa, isso é legal, viagem de trem. Os pais olham e falam, viagem de trem? Mas tem trem que faz viagem? Tem. Tanto é que, no caso, esses pais fizeram viagem de trem. Sítio, chácara, fazenda, museu, aeroporto, circo, shopping, parque de diversões, clube, visita a parentes, Playland, Parque da Mônica, Xuxa. Esse aqui é sempre escola, né? Viagem para outra cidade e exposição. Atividades programadas que a criança realiza regularmente. Aí vem esporte, línguas, questão de igreja, catecismo, enfim. Aí vem atividades que os pais envolvem a criança em casa. Então, esse aqui, os pais fazem junto com a criança. Esse não é se a criança faz sozinho. Que atividades os pais desenvolvem com a criança? Brincar, assistir filmes, assistir programas, contar histórias, ler livros, conversar sobre como foi o dia da escola, enfim. Tem uma série de coisas. Quais brinquedos a criança tem ou já teve? Nossa, essa é boa. Uma cama só para ele, isso não é brinquedo, isso é um indicador socioeconômico, né? Brinquedos de andar, bicicleta, triciclo, brinquedos que movimentam o corpo, balanço, cordas, brinquedos musicais, brinquedos que lidam com número, como nome dominó e dado, brinquedos com letras, abecedários, quebra-cabeça, livrinho de história. Gente, vejam que essa família é boa, hein? Porque você fala, que brinquedos ela tem? Ela tem um monte de boneca, um monte de tablet e notebook. Tá, aí você pergunta, tem dado, tem quebra-cabeça, tem dominó, tem jogo...
Não, ela não tem nenhum jogo de tabuleiro, ela não tem nenhum jogo de montar, ela não tem nenhum jogo de faz de conta, ela tem um monte de coisa, mas que ela vai marcar 2 itens daqui. E aí depois o pai volta, a gente comprou um quebra-cabeça, que legal. Há jornais em sua casa? Não, sim. Se sim, que tipo? Há livros em sua casa? Não, sim. Se sim, que tipo? Alguém acompanha a criança nos afazeres da escola? Aí vem uma série de afazeres e quem faz? Ninguém, a mãe, o pai ou outra pessoa. Olha aqui que legal essa família. Isso aqui não é invenção, não. Isso aqui é um paciente mesmo. O pai faz uma série de atividades da escola, mais que a criança, mais que a mãe. Bacana, ué. A família resolveu bacana assim a situação, né? Eles fazem tranquilo. Seu filho tem hora para... esse aqui eu apaguei. Sua família costuma estar reunida no café, no almoço, tá. Pronto. Acabou. Certo? Alguma dúvida? Não? Vocês têm o e-mail do curso, vocês podem me escrever, mas tem também o meu e-mail da USP, caso tenham dúvidas e tudo mais. Eu mando tudo para vocês depois, tá bom?